Olá, boa tarde. Meu nome é Larissa Camilo de Lima, eu sou aluna do sexto semestre de Relações Internacionais e hoje eu vou apresentar para vocês meu projeto de iniciação científica, o desenvolvimento econômico e social da China nos anos 2000 e 2010. Bom, começando com uma breve introdução sobre a pesquisa, ela é iniciada através de um contexto histórico, no qual explicamos sobre a China pré- e pós-revolução de 66. Essa base histórica e política é essencial para entendermos o comportamento do Estado chinês nas decisões de política interna, como a criação das ZES, que são as Zonas Econômicas Especiais, e o melhoramento da agenda de política externa, como a entrada do país na OMC, por exemplo. O objetivo dessa pesquisa era de entender como que a China se transformou na segunda maior economia do mundo entre o período dos anos 2000 até 2010. O nosso intuito era de ir além dos argumentos mainstream de que a China é essa superpotência por conta da sua vasta população e seu enorme território. Como metodologia aplicada na pesquisa, primeiro foi feita uma análise de dados econômicos do país através de reportes de organizações internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Em seguida, utilizamos reportagens de jornais chineses como o China Daily, visto que todas as informações registradas no site são verificadas pelo Partido Comunista Chinês. Além disso, também foi utilizado fontes ocidentais, como o renomado jornal britânico The Economist. Por último, mas não menos importante, é possível encontrar na minha pesquisa citações de autores renomados da academia, que se dedicam a pesquisar e analisar a sociedade e a economia chinesa, sendo um deles Carlos Medeiros, com seu texto China entre o século XX e XXI, e Célio Iratuca, que no Brasil são pioneiros no estudo sobre o desenvolvimento chinês. Fazendo um breve resumo e trazendo o contexto histórico do país pesquisado, a China, durante grande parte do século XX, era um país com baixo grau de desenvolvimento, mas que possui um enorme contingente populacional dentro dele. Entretanto, quantidade não é sinônimo de qualidade, e essa mão de obra chinesa era desqualificada e pouco eficiente. Além disso, o país tinha outro obstáculo, que era a pouca porcentagem de terra disponível para a agricultura. A China pós-revolução cultural continua com grande parte desses problemas. Entretanto, o governo começa a investir na produção de bens de consumo e na produção de bens de capital. O turning point para o país ocorre de fato na década de 1970. Segundo Medeiros, ocorre a diminuição das taxas de importação de alimentos no país, em contrapartida, ocorre o aumento na exportação primária. Sendo assim, o país passa a acumular mais divisas, sobretudo capital estrangeiro. Os excedentes, junto de medidas de incentivo oficial para atrair fluxos de capital estrangeiro, facilitaram a aquisição de ferramentas tecnológicas, dando início no processo de industrialização do país. Em 1978, o governo lança um programa de reformas, chamado Quatro Modernizações. Esse projeto visava modernizar 4 pilares da economia: a agricultura, indústria, exército, a ciência e tecnologia. Outro fator político que observamos foi o aumento das relações diplomáticas da China com outros países, principalmente com os países do Ocidente. O cenário de distanciamento da União Soviética e de aproximação dos Estados Unidos na década de 70 foi um dos principais demonstrativos de abertura do país. Segundo Deng, um dos autores também citados em minha pesquisa, apesar do cenário de abertura, a transição ocorreu com forte controle político e com uma estratégia de abertura econômica gradual. A estabilidade política, a elevação de investimento nas indústrias do país, as baixas taxas de câmbio e o aumento da diversidade de produtos produzidos na China acarretaram então o aumento das exportações chinesas. Aqui eu trouxe para vocês um mapa onde mostra e exemplifica as zonas econômicas especiais e a distribuição, então. Bom, aqui
eu trago um breve resumo dos planos quinquenais. Apesar das mudanças nas políticas internacionais e no setor econômico, o governo chinês se manteve fiel à sua essência comunista, lançando a cada 5 anos planos estratégicos de desenvolvimento no país. O 10º e 11º Plano Quinquenal visavam otimizar e atualizar a estrutura industrial, fortalecendo a competitividade internacional da China, e, por fim, melhorando a economia nacional e os níveis de tecnologia social. Para acelerar o progresso tecnológico, o governo propôs, então, aumentar o financiamento de pesquisa e desenvolvimento, fortalecendo a capacidade de inovação científica. O 12º e o atual 13º plano em curso focavam no fortalecimento da cooperação internacional da China com países do sul global. Um exemplo disso são as iniciativas do Asian Infrastructure Investment Bank e o pioneirismo do país na abertura do Banco dos BRICS. Outro ponto em comum desses dois planos quinquenal era a meta de estabelecer vigorosamente as áreas de livre comércio com países ao longo das rotas do cinturão, Belt and Road. Ainda sobre o Belt and Road, no 12º plano fica acordado do Estado chinês investir no projeto que buscava o desenvolvimento de infraestrutura e impulso na integração entre os continentes asiáticos, europeu e africano, estabelecendo assim a nova Rota da Seda. Por último, mas não menos importante, a China está preocupada com o futuro e decidiu implementar uma agenda de desenvolvimento verde, construindo uma sociedade eficiente em termos de recursos e amiga do meio ambiente. Partindo para a conclusão, é possível perceber uma evolução no ascenso econômico da China, que tem suas raízes históricas desde a Revolução de 1949. As transformações no setor industrial impressionam, e quando comparadas a outros países. Trazendo aqui uma fala de Célio Iratuca, de 2018, o autor descreve que a Inglaterra levou 154 anos para dobrar a sua renda per capita, de $1.300 para $2.600. Os Estados Unidos precisou de 53 anos, a Alemanha, 65, já a China precisou apenas de 12. Quando analisamos o planejamento estratégico, é possível perceber que houve uma arquitetura estruturada para colher tais resultados. Os planos quinquenais realizados no âmbito do Partido Comunista Chinês previam o crescimento do investimento conjugado com processos de urbanização e industrialização, que reverberariam então para a sua população. E aqui, dando um exemplo disso, a gente trouxe o gráfico da capacidade de PIB per capita da China entre os anos 2000 até 2020. É possível ver que o aumento da riqueza per capita também cresce. Ademais, a economia chinesa soube aproveitar o movimento de deslocamento de atividades manufatureiras ocorrido ao longo dos anos 1980 e 1990 para países em desenvolvimento. É possível perceber um grande avanço econômico, sendo puxado fortemente pelo superávit da balança comercial chinesa. Graças à abertura e integração da China com outros países do sistema internacional e à diversidade na produção de bens, o país se tornou, assim, a economia que mais cresceu entre os anos 2011 e 2014, quando comparado com outros países do G7, como a gente mostra no gráfico abaixo. Apesar dos avanços no setor econômico e nos setores de política externa, a China ainda está em busca de seu protagonismo no sistema internacional. E esse processo está a caminho, visto que a competição com a maior potência global atual, os Estados Unidos, só vem se acirrando. Bom, essa foi a minha pesquisa, espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui a bibliografia da minha fala nesse vídeo. E qualquer dúvida, estou aberta a perguntas. Podem me contactar tanto agora na apresentação, quanto no final, por meio do meu e-mail.